Dia! Hoje melhorou, nota 3 para vocês. Ontem tava 2. Vou falar mais um bom dia e eu quero um bem caloroso, porque afinal esse evento é tão grandioso e a gente tem que estar num bom dia na mesma altura, né? Então, bom dia! Agora sim, sejam imensamente bem-vindas e bem-vindos ao segundo dia do evento Hub, da 16ª edição brasileira do Dia Mundial da Internet Segura. Eu sou a Natália Monteiro e é uma imensa alegria, me sinto honrada de estar aqui com vocês nessa manhã, mais um dia, unidos por uma internet mais positiva. E olha, lembrando que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo site diadainternetsegura.org.br, pelo canal do nick.br no YouTube e também pelo Facebook da SaferNet Brasil. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, tanto quem nos acompanha aqui presencialmente, quanto vocês que nos acompanham de modo virtual, todos conectados no mesmo propósito. Este evento é uma realização da SaferNet Brasil ao Comitê Gestor da Internet no Brasil e do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, com patrocínio prata do Google, YouTube, TikTok e Meta, e patrocínio bronze da Telefônica Vivo. Destacamos ainda o apoio institucional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério Público Federal, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Tribunal Superior Eleitoral, Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Unicef Brasil, Safe Online, WeProtect, Abranet, Instituto Alana, Childhood Brasil, Febraban e Embaixada do Reino Unido. Como apoiadores de mídia, nós agradecemos à Rede Globo e à UOL. O Dia da Internet Segura acontece simultaneamente em mais de 200 países, com envolvimento dos diferentes setores da sociedade, todos juntos para promover o uso mais positivo da internet. Além deste evento Hub que nós iniciamos agora, no segundo dia, temos mais de 50 atividades descentralizadas acontecendo hoje e durante o mês de fevereiro em todo o Brasil, com mais de 30 cidades e 3 estados do país mobilizados. São 9 pessoas embaixadoras do Dia da Internet Segura, realizando ações educativas nas 5 regiões brasileiras. Quanta potência, não é mesmo? E olha, falando de internet, tecnologia, inovação e nesse mundo digital, né, que nós vivemos, eu não posso deixar de pedir aqui para a gente interagir, sim, com as nossas hashtags oficiais. As hashtags oficiais do evento vão fortalecer a presença do Brasil nas mobilizações mundiais online. Então não esqueçam, gente, hashtag CID2024 e hashtag Dia da Internet Segura. Aqui nas palestras, nas mesas de debate, vou pedir para quem está aqui na plenária, se quiser mandar sua pergunta, fazer alguma observação, escrevam no papel e as perguntas vão ser pegas pelas nossas recepcionistas, então não se esqueçam de levantar as mãos, escrever, e as meninas estarão a postos para pegar as perguntas. E para quem nos acompanha de maneira remota, nós temos o chat, sim, pelo chat ali no YouTube você consegue mandar sua pergunta e participar também conosco. Distância aqui é só física. Combinado? Então, sem mais delongas, dando início às atividades dessa manhã do nosso evento, nós teremos o primeiro painel com a palestra de abertura
integridade da informação na agenda digital do G20. E para isso convidamos ao palco o João Brant, ele que é secretário de Políticas Digitais da Presidência da República. Bem-vindo, João. O João Brant é secretário de Políticas Digitais na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o SECOM, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, mestre em Regulação e Políticas de Comunicação pela London School of Economics e graduação em Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV pela USP. É isso mesmo, né, João? É isso. Seja imensamente bem-vindo. Muito obrigado por topar estar aqui conosco nessa manhã, nesse evento tão significativo. E eu quero desejar a todas e a todos uma ótima palestra. É com você, João. Bem. Muito obrigado pela apresentação e pela energização aqui do nosso dia, Natália. Bom dia a todos e a todas. Queria, antes de tudo, agradecer a SaferNet, na figura aqui do Thiago Tavares, e também ao Comitê Gestor da Internet, o NIC-BR, aqui com o Alexandre, com o CETIC, que dirige o CETIC, que é um amigo e parceiro de muito tempo, também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, com quem nos assiste fora e assincronamente, e com os colegas que vão participar aqui daqui a pouco comigo. O Thiago me convidou para falar sobre integridade da informação na agenda do digital do G20, porque nós estamos pilotando esta agenda dentro do grupo de economia digital, que teve a sua primeira reunião na semana passada. E, de certa maneira, essa agenda ela é uma agenda que ganha essa nomenclatura e essa abordagem no ano passado. Então, eu achei importante fazer um circuito aqui com vocês. Eu vou trazer um pouco de por que este conceito, como que a gente tem trabalhado esse tema no Brasil e como que o G20 está trabalhando isso, e falar um pouco de perspectivas para 2024. O último slide aqui, ele esquenta o debate que vem a seguir. Então, eu vou falar com os meus colegas que vão estar na mesa, não se sintam como se tolhidos no direito de pautar outras coisas completamente diferentes, mas eu vou trazer um pouco o que está na nossa agenda e o que a gente acha que faz sentido mover, tá bom? Então, o roteiro é esse, uma definição, um breve diagnóstico, agenda em 2023, tem uma ou duas slides aí sobre integridade da informação e inteligência artificial, que eu acho que é um tema aqui especialmente preocupante. A agenda específica no G20 e perspectivas para 2024. O que é a integridade da informação? Né? Nós estamos falando de um conceito que, no fundo, a gente sempre fala do combate à desinformação, do combate ao discurso de ódio, mas qual que é o valor positivo? O que a gente está buscando? Qual é a questão normativa que está sendo violada quando o espaço digital é tomado por um discurso, pelo discurso de desinformação. Então, a gente adotou esse conceito que foi adotado aí pelo secretário-geral da ONU no Policy Brief que ele lançou em junho de 2023, e outras instituições também, quer dizer, ele parte, na verdade, inclusive de um estudo do PNUD, que dá esse formato, adota esse conceito em 2023 como base para a construção de um pacto, dentro da agenda do Global Digital Compact, do Pacto Digital Global, mas especificamente uma discussão de um código de conduta para as plataformas digitais. E a gente acha que esse conceito ele é forte, ele vem sendo afirmado em declarações internacionais. Ano passado, Canadá e Holanda puxaram uma declaração, o Brasil também é signatário, e ele reconhece a necessidade da produção, da oferta, da disponibilidade de informações precisas, consistentes e confiáveis. A gente pode ler isso um pouco como, e eu gosto de fazer essa leitura, como uma materialização da dimensão coletiva ou social do direito à liberdade de expressão e acesso à informação. Por muito tempo, essa dimensão de liberdade de expressão e acesso à informação foi lida muito numa perspectiva individual e de garantia de acesso a informações públicas, né? Aquelas disponibilizadas, mantidas pelos governos, disponibilizadas no âmbito estatal. Mas eu acho que as mudanças dos últimos 10, 15 anos, que vocês já estão cansados de saber, não quero entrar aqui nessa conversa, mas elas desorganizaram o ambiente informacional, criaram um nível de poluição informacional e com uma série de riscos a direitos individuais e coletivos. Então, essa agenda de integridade da informação é o que representa, neste momento, no cenário internacional,
a agenda de combate à desinformação e ao discurso de ódio. Como é que a gente pode garantir essa integridade da informação? Nós precisamos pensar, aqui eu trouxe alguns exemplos, mas é só para dar uma referência de uma abordagem, vamos chamar assim, abrangente. A gente tem que pensar, obviamente, em mecanismos de regulação de mercado de serviços digitais. Isso é o caminho que a União Europeia começou a discutir em 2018 e chegou num texto aprovado em 2022, depois implementado ano passado já. Nós temos toda uma agenda de educação midiática, está aqui a Mariana Filizola, coordena essa agenda na Secretaria de Políticas Digitais, vai estar na mesa mais tarde. Aliás, a SaferNet é uma parceira fundamental para nós nessa agenda, vamos falar isso mais para frente. Nós temos que pensar o fortalecimento e a sustentabilidade vamos chamar do jornalismo de interesse público, né, do jornalismo que cobre fatos cotidianos da política, da agenda econômica, etc. E nós temos que pensar o estímulo ao pluralismo e à diversidade na comunicação. Isso aqui é uma agenda, digamos, um possível enquadramento, poderíamos ampliar. No caso do Policy Brief do Guterres, ele traz uma série de questões mais ligadas já às responsabilidades das plataformas digitais, mas eu acho que essa agenda, ela tenta, pelo menos, demonstrar para vocês que nós estamos falando de uma perspectiva abrangente. E, obviamente, isso impõe definição de novas estruturas de governança no setor público, estruturas regulatórias, formulação e implementação de políticas públicas. Portanto, há toda uma nova agenda de trabalho. A OCDE está para lançar um documento, vai ser lançado no começo de março, também sobre esse tema, que tenta dar a visão deles dessa questão. E eu vou falar mais para frente, nós temos trabalhado esse tema no âmbito da América do Sul e da relação bilateral com outros países. Eu aqui listei, é meio óbvio, e aqui vou passar mais rápido, mas basicamente, quando a gente está levando esse tema para o G20, algumas pessoas falam, putz, mas G20 com Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia, Índia, África do Sul, dá para discutir esse tema? Eu acho que não só dá, como a reação que a gente tem da maioria absoluta dos países é de que é um assunto central e que precisa estar na mesa. É evidente que o ponto 2 passa a ser como vamos abordar, quais são as questões. Mas nós estamos falando de questões que geram instabilidade política e econômica, levando a extremismo, violência, afetando a coesão social. Nós estamos falando a questionamentos à legitimidade de sistemas eleitorais que geram crise de confiança nas instituições públicas e no sistema político. Isso, para os países democráticos, absolutamente um pilar a questão da confiança no sistema eleitoral. O negacionismo em relação a mudanças climáticas, que diminui a capacidade de resposta global a esse problema. A diminuição na cobertura vacinal da sociedade e outras consequências para a saúde pública, a violação de direitos humanos individuais e coletivos e reforço de discriminação, questões de saúde mental e física, especialmente de crianças e adolescentes, e a percepção que a gente tem de que essa questão, obviamente, não há tantos estudos como deveríamos ter, e aí essa é uma das questões que eu quero destacar, mas de que esse tema afeta especialmente mulheres, a população LGBTQIA+, população negra e grupos étnicos vulnerabilizados. Desculpe, Thiago, depois eu volto, te mando a apresentação, você tira a foto dessa. Eu tirei bem na hora que você mirou a câmera aqui. E aí eu quero trazer um resumo das nossas ações em 2023, como Secretaria de Políticas Digitais. O governo tem o péssimo hábito de transformar tudo em sigla, então é SPDIG, Secretaria de Políticas Digitais da SECOM, porque eu acho que ela tenta dar um panorama e materializar como a gente veio tentando afirmar essa agenda no último ano. E acho que esse panorama ele ajuda a iluminar um pouco o que a gente está querendo dizer com uma agenda de integridade da informação. Tá? Então, eu não vou entrar, assim, são 6 slides de ações, eu vou tentar passar mais rapidamente, mas dizer assim, tem uma discussão regulatória posta, que é o PL 2630 e o PL 2370, nós estamos como relatores da posição de governo nesses PLs e atuado na articulação fortemente em torno dessa agenda. Vários de vocês aqui estiveram conosco em diferentes momentos nesses temas. Depois tem uma elaboração de textos internos, né, instrução normativa da própria SECOM para a publicidade institucional na internet, para impedir investimento em mídias digitais que promovam conteúdos ilegais e de desinformação. Isso foi provocação do TCU para nós. Aí você tem toda uma agenda de estratégia nacional de enfrentamento à desinformação em articulação com outros ministérios. O principal é o Saúde e Consciência, que é uma articulação com o Ministério da Saúde e outros 4 ministérios
para enfrentar a desinformação em relação a vacinas, e planos específicos para o Desenrola, para plano de dignidade menstrual, para concurso nacional unificado, enfim, a gente tem aberto frentes. Agora as próximas são meio ambiente e acho que vai ser a principal agenda aí, olhando para os próximos anos. Você tem uma atuação junto à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, da AGU, a gente elaborou 20 notas técnicas, levando questões para avaliação deles. Aí você tem um capítulo grande da elaboração da Estratégia Brasileira de Educação Midiática, a Mariana vai ter chance de falar com mais detalhes mais tarde, mas isso partiu de uma consulta pública que teve mais de 400 contribuições, e uma longa e eu diria frutífera articulação com o MEC para a inserção da educação midiática nos principais programas, depois eu vou falar mais disso. E como fruto disso, a primeira Semana Brasileira de Educação Midiática foi realizada com parceria com a sociedade civil, com articulação com 4, 5 parceiros institucionais-chave, entre eles a SaferNet, mas mais de 54 mil estudantes e professores envolvidos, 403 atividades em 24 estados, construção de curadoria de conteúdo, atividades presenciais, hackathon, etc. E um acompanhamento específico do GT de violência nas escolas, aquela questão toda que a gente viveu no primeiro semestre do ano passado. Mariana teve uma dedicação aí grande, Samara, Roberta, outras pessoas da secretaria. Mariana rodou o Brasil também, fazendo caravana nesse tema, além da produção de material de referência para a comunidade escolar. Nós fizemos um investimento específico aí na assinatura de 10 compromissos para a proteção da população LGBTQIA+. Com as plataformas de redes sociais, a conversa ficou interrompida, eu diria, por compreensão de que era preciso... Não era fácil chegar a termos e a ajustes nesse tema, mas com Uber, Buzzer e 99 nós conseguimos avançar com alguns compromissos. Teve uma agenda grande aí com o Tribunal de Justiça da Bahia sobre judiciário e internet para gerar recomendações para o CNJ, com qualificação de servidores e recomendações específicas para como é que o sistema de justiça pode trabalhar e deve trabalhar determinadas questões nos casos individuais. Participação no Observatório da Violência contra Jornalistas e Comunicadores, no âmbito do MJ, algumas publicações específicas de violência nas escolas, de proteção de mulheres na internet. Abrimos a consulta pública para a elaboração do Guia Orientativo para o Uso Consciente de Telas e Dispositivos. É muito importante esse tema porque ele envolve 6 ministérios, é uma perspectiva de que o tema de como o uso de dispositivos digitais afeta a saúde mental e física de crianças e adolescentes precisa ter prioridade, e aí a gente está formando nas próximas semanas o GT que vai conduzir esse processo. Aqui está dizendo que foram mais de 400, mas foram mais de 600 contribuições nessa agenda. E escuta direta, aí vai ter alguns atores, o Alana e outros atores vão fazer escutas com setores específicos sobre esse tema. Bom, nós estamos num grupo com o Ministério da Igualdade Racial para formular uma política de comunicação antirracista. Isso está acontecendo neste momento. E fizemos uma série de ações voltadas à expansão da comunicação pública. Alguns podem dizer assim, políticas digitais, discutindo expansão de rádio e televisão. Sim, pela nossa compreensão de que você não responde a esse desafio da integridade da informação sem um olhar mais amplo e abrangente sobre o ecossistema de mídia. E aí o que a gente tem na mão é o ecossistema de televisão e rádio pública, que nós estamos, um esforço nosso em conjunto com a EBC, com o MEC, com outros parceiros institucionais, incluindo o Ministério das Comunicações, a Anatel, vamos triplicar a rede de rádios e duplicar a rede de televisão. Isso já está em processo de implementação. Nós estamos acompanhando o grupo de trabalho da TV 3.0, liderado pelo Ministério das Comunicações, que, para quem não sabe, modifica completamente a sua experiência como usuário, porque ela, basicamente, você torna indistinguível o que é internet, banda larga, o que é televisão recebida por sinal aberto na sua casa. Isso tem uma série de potenciais interessantes e nós queremos garantir a presença da comunicação pública. E estamos olhando também para os temas de sustentabilidade de emissoras educativas e comunitárias. Hoje foi aberto um cadastramento para rádios comunitárias interessadas em receber apoio cultural, patrocínio na forma de apoio cultural. E nós tivemos uma articulação internacional intensa no ano passado, que aqui eu trago mais como os resultados dela, porque, enfim, obviamente você tem uma interação permanente com os órgãos especialistas, né, Unesco, próprio gabinete do secretário-geral da ONU e outros atores que
que atuam nessa agenda, a própria OCDE, mas eu diria como resultados principais. Nós tivemos um processo de adesão e incorporação da Parceria Internacional para a Informação e Democracia, que é liderada pela França e tem outros 50 países, incluindo Índia, África do Sul, Canadá, vários outros. Nós construímos no Mercosul uma declaração especial sobre democracia e integridade da informação. Eu escrevi integridade de formação, ótimo, gente. Integridade da informação e ambientes digitais, que a gente conseguiu fosse assinada pelos presidentes dos países em dezembro, na reunião, uma declaração que, de certa maneira, afirma essa agenda e uma compreensão sobre essa agenda a partir da região. Nós também aderimos à declaração proposta pelo Canadá e pelos Países Baixos, construímos uma declaração conjunta de intenções com a Alemanha, memorando de entendimento com o Reino Unido, e uma cooperação com a Finlândia e Dinamarca sobre educação midiática, que vai se materializar já agora uma primeira ação agora em março, e que vai ter presença nossa lá e depois presença deles aqui num processo de cooperação direta. Bom, tudo isso era para dizer assim, tem agenda, dá para fazer coisa, tem tarefa para ser cumprida. Vocês podem gostar mais, gostar menos de cada uma desses elementos que eu trouxe aqui, mas de certa maneira nós estamos tentando enfrentar o problema na amplitude que ele tem. Obviamente, quando você traz essa discussão para a interação entre integridade da informação e inteligência artificial, você tem um aumento exponencial, né, da escala do problema, com IA generativa. A minha avaliação pessoal é que nós temos uma ausência de instrumentos adequados e respostas que sejam suficientes. É muito difícil, mesmo com compromisso que inclusive uma parte das empresas tem com essa agenda, é muito difícil nós darmos conta do que vai acontecer aí no próximo. É disruptivo para o tema da integridade da informação, a onipresença e a facilidade de acesso, o fim de barreiras de acesso para inteligência artificial generativa. Nós temos tido exemplos, a cada semana sai um exemplo no jornal de uma coisa mais anedótica do que a outra, mas eu acho que a gente vai precisar um nível de compromisso social muito grande com esse tema e com essa agenda para poder avançar. Isso requer revisões no PL de IA, que estão sendo feitas, o governo está articulando contribuições, tem algumas reuniões aí amanhã sobre isso, e uma necessidade de uma estratégia abrangente que junte regulação, educação, políticas públicas, volta para aquela primeira tela e dizer, você não resolve com bala de prata, mas obviamente você precisa, eu diria, em 5 pontos rápidos aqui. Primeiro, o reconhecimento de que o tema ou a maneira como a IA generativa afeta a integridade da informação gera um risco significativo para a democracia e para o exercício de direitos individuais e coletivos. Portanto, nós precisamos dizer, dar ao tema devida centralidade e gravidade. Segundo, nós precisamos combater o uso de mídia sintética para manipulação política e financeira. Nós estamos vendo isso acontecer já, e é só o começo, né? Teve aquela anedótica reunião, não sei se foi em Singapura, que saiu na semana passada, em que era uma reunião de 20 pessoas, uma grande empresa que não foi revelada qual, perdeu um dinheiro grande porque fez transferências para 15 atores que não existiam, estavam lá num grande diálogo sobre a necessidade de um investimento. Um negócio completamente surreal a história, mas ela parece ingenuidade de quem está participando, mas eu não queria estar naquele lugar, porque eu acho que de certa forma, a vítima anedótica de um problema desse tamanho. Nós precisamos pensar no impacto econômico na sustentabilidade dos produtores de conteúdo. Eu acho que nós não podemos abrir mão, deixar de reconhecer que há uma tendência de que esses instrumentos de IA generativa se concentrem e que haja uma absorção da produção de conhecimento feita no mundo inteiro. Aí tem questões, inclusive, dessa relação sul e norte global, que são de muita relevância, e acho que produtores de informação, especialmente nesse caso aqui de informação jornalística, mas também produtores artísticos, né, de imagens, de audiovisual e etc., correm o risco de sofrer mais do que eles já estão sofrendo em termos financeiros. Nós precisamos entender se o framework de copyright que existe hoje é suficiente. Acho que não, porque talvez ele seja muito draconiano em alguns pontos, mas pouco efetivo em outros. Então, precisa entender como é que a gente vai responder esse desafio. Obviamente, tem toda a relação de transparência, de estabelecer selos, marcas d'água, registro de proveniência, etc. Nós tivemos nessa semana a Meta adotando, acho que ontem, né, a Meta adotou uma resolução que saiu anteontem do Oversight Board sobre esse tema, de dar visibilidade que conteúdos foram, de fato, manipulados intencionalmente, etc. Mas
tenho muita dúvida se a gente vai conseguir diferenciar e discernir aquilo que hoje a gente chama de mídia sintética, parece um negócio meio estranho. Em pouco tempo, todas as imagens que a gente lidar vão ter sido trabalhadas ou editadas ou qualquer coisa por inteligência artificial. Então, você passa a ter um problema de se aquilo tem um sentido de fraude, de manipulação, mas essa diferenciação e discernimento ela passa a ser muito difícil. E, obviamente, uma estrutura institucional adequada para lidar com o problema. De novo, acho que tem aqui um desafio global e acho que a gente precisa ficar de olho na discussão. Já teve uma primeira publicação do High Level Advisory Group, lá, que está trabalhando nesse tema no âmbito da ONU. Tem a participação da Estela Aranha, que é secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. E eu acho que nós precisamos pensar, sim, em voltar a trabalhar esses temas no âmbito multilateral. Entender que os países, inclusive um dos antídotos para autoritarismos de países é o ambiente multilateral que gera anulações e freios e contrapesos para essa ação. Acho que a gente cometeu um erro de, ao fortalecer o discurso do multissetorialismo, que a gente sabe que tem um papel chave, especialmente no ambiente da internet, em todos os temas da camada lógica, de funcionamento, etc., nós enfraquecemos o tema do multilateralismo e acho que esse equilíbrio precisa se dar para que a gente possa avançar. Bom, cheguei no tema da palestra, com integridade da informação no G20. Mas eu acho que era importante fazer esse percurso para entender a nossa visão, nossa perspectiva dessa agenda. E aqui fica fácil a gente matar em 3, 4 slides aqui e ir para o debate com todo mundo. Essas são as 4 questões que o grupo está dedicado a construir. Essas questões estão na issue note, que está publicada, salvo o melhor juízo, no site do MRE, no site do G20, e que tem 4 ou 5 parágrafos sobre o tema, e as questões que são, vou ler rapidamente só para a gente tê-las na cabeça. Quais são as diferentes estratégias e abordagens de governança disponíveis para resolver a questão da integridade da informação online? Que nível de compromisso as plataformas digitais devem respeitar em relação à integridade da informação e à promoção da informação como um bem público? Que tipo de análise técnica e especializada das políticas sobre desinformação e discurso de ódio e do modelo de negócio das plataformas digitais deve ser promovida como forma de fornecer insumos robustos para discussões multilaterais? Aqui nós estamos falando da necessidade de evidências e da gente trabalhar baseado em evidências no âmbito também internacional. E como os países podem lidar com o desafio premente colocado pelos sistemas generativos de inteligência artificial à integridade da informação online. Tentei responder de uma forma precária a pergunta 4 no slide anterior, mas na prática essas são as perguntas que guiam a conversa e que vão pautar as 3 reuniões presenciais que o grupo fará em abril, junho e setembro, e vão pautar, de certa maneira, a tentativa de declaração sobre esse tema. Quais são os produtos esperados, além da declaração, enfim, isso fará parte da declaração do Grupo de Economia Digital. Um relatório sobre o atual estágio do debate acerca da integridade da informação em organizações multilaterais, blocos regionais e membros do G20. E aqui eu pus a Unesco, porque a Unesco é o nosso parceiro de conhecimento nesse tema. A Unesco, na sua atuação global, tem promovido o debate de comunicação e informação a partir da lógica da informação como um bem público, que dialoga muito com essa perspectiva da integridade da informação, publicou as guidelines de regulação das plataformas digitais e é para nós uma referência fundamental. Então eles estão trabalhando na produção desse primeiro relatório e de um documento sobre possíveis estratégias de fomento à integridade da informação e confiança no ambiente digital, que são os possíveis caminhos, né? A gente quer entender quais são os possíveis caminhos para enfrentar esse problema, respeitada a diversidade geopolítica do G20, mas preservado também essa perspectiva abrangente de integridade da informação, para não ser uma coisa, enfim, feita só, como é que chama, tailored, adaptada, né, para realidades muito recortadas e específicas. Nós vamos, para isso, promover um evento internacional no dia 30 de abril e 1º de maio. 30 de abril são reuniões fechadas e 1º de maio aqui no Hyatt. Isso vai se dar logo depois do NET Mundial, mais 10, e antes do World Press Freedom Day da Unesco, que acontece em Santiago, no Chile, de 2 a 4 de maio. Então, vai ser uma semana que, para quem gosta desse tema, você vai ter o debate do NET Mundial mais 10, promovido pelo Comitê Gestor da Internet, em parceria com, né, um comitê executivo internacional, e essa agenda de integridade da informação ganha
2 dias, uma para discussões de alto nível e outra para discussões abertas. Nós já temos confirmados a Maria Ressa, Nobel da Paz das Filipinas, a Melissa Fleming, que é Under Secretary General do Antônio Guterres, o Christophe Deloire, que é diretor executivo do Repórteres Sem Fronteiras, coordena o Fórum Informação e Democracia, a Elsa Pilichowski, da OCDE, diretora de Public Governance. Então, já tem algumas pessoas aí, um quadro interessante de participantes para esse evento. Estamos ansiosos por ele. Aqui eu trouxe alguns dos temas, não faz muito sentido debater aqui, mas assim, nós estamos querendo abordar aqueles motivos que nos fazem estar preocupados com a integridade da informação no âmbito do G20, a instabilidade política e econômica, como é que isso afeta a mudança climática, saúde pública, a questão de como gera violência e extremismo, são os temas que a gente quer trazer para o debate. Trouxe aqui esses nomes confirmados só para vocês ficarem animados de estarem conosco 30 de abril e 1º de maio. E, finalmente, olhando para 2024, falta só esse slide mais um. Nós estamos, e aqui é um pouco esquentando a conversa que vem a seguir, nós achamos que tem uma série de tarefas postas. Primeiro, tem essa discussão regulatória do Brasil que precisa ser enfrentada. A discussão do PL 2630, do 2370, do 2338. Eu acho que a gente termina o primeiro semestre, eu tenho esperança de que a gente termine esse primeiro semestre tendo avançado significativamente na aprovação desses PLs em pelo menos uma das casas. O 2630 já foi aprovado inicialmente no Senado, mas ele vai ter um texto modificado na Câmara, precisará voltar para o Senado. Depois nós temos essas iniciativas interministeriais de enfrentamento à desinformação, que eu citava a vocês, no caso da saúde é o principal delas. Nós temos uma agenda que eu não trouxe aqui, porque em 2023 ela foi só incubada, mas de fomento à pesquisa e desenvolvimento para a integridade da informação, em parceria com a MCTI. Aqui tem nós esperamos fazer alguns anúncios importantes aí daqui a uns 2 meses. Nós vamos constituir o GT e publicar esse guia de telas para crianças e adolescentes, na verdade para o uso de telas para crianças e adolescentes, mas pensando em guias com formatos específicos para educadores, para profissionais de saúde, e obviamente com uma escuta grande, além da consulta pública que já foi feita, o GT vai contemplar 20 especialistas de diferentes áreas para poder trazer um conhecimento adequado, e provavelmente o texto que eles fizerem vai também à consulta pública. A gente quer fazer uma publicação que de fato perdure. Nós temos um fomento a iniciativas populares de comunicação em parcerias com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos e outros ministérios. Na parceria Secomec, Mariana vai ter chance de desenvolver isso à tarde. Ações de formação de professores, nós estamos com meta de 300 mil professores formados em educação midiática nos próximos 4 anos. Na verdade, nos próximos 3, e 400 mil profissionais de saúde. Então, isso vai ter uma efetividade aí de ação. Educação em tempo integral, PNLD, escolas conectadas, todos esses programas do MEC. O MEC tem sido muito receptivo, proativo, parceiro, e esse tema da educação midiática vai ganhar terreno, graças também às articulações que a gente tem feito com a sociedade civil, que tem conhecimento acumulado e capacidade de elaboração sobre esse tema. Nós vamos ter uma Olimpíada Nacional de Educação Midiática, enfrentamento à desinformação, esperando envolver 400 mil estudantes, parceria com a MCTI, a implementação de novas emissoras de FM e TV operadas por universidades públicas e institutos federais. Isso é um highlights aí da agenda nacional. E, finalmente, na agenda internacional, além da agenda própria do G20, com reuniões em abril, junho e setembro, o Side Event e a presidencial em novembro, nós temos a negociação do Global Digital Compact e alguns processos correlatos, como o Código de Conduta para as plataformas digitais e o High Level Advisory Group de Inteligência Artificial. Talvez não conferir esse nome, se é isso mesmo, mas se não for isso, é alguma coisa muito próxima disso, porque você nunca sabe se é High Level, Multi-Stakeholder Advisory Group, mas certamente é AI, se você for olhar em inglês, e não IA, mas tudo bem. E nas parcerias do Brasil, a gente vai pensar o desdobramento e desenrolar dessa agenda do Mercosul, desdobramento de bilaterais com a Alemanha, França e Reino Unido, que são parceiros que a gente considera com visões e preocupações próximas, e a parceria Informação e Democracia e Declaração pela Integridade da Informação, também a parceria é um ambiente de articulação muito relevante, porque ele reúne, liderado pela França, mas reúne 50 países e tem uma articulação com o Fórum Informação e Democracia, que também tem um observatório de pesquisadores, você tem entidades da sociedade civil envolvidas, então
cria-se um ambiente de países com preocupações similares. Era isso, eu tinha tentado diminuir dos 30 minutos, gastei 29, então não consegui, mas agradeço a gentileza dos minutos, espero que isso ajude a provocar o debate que vem por aí. Obrigado. Muito obrigada, João, por essa brilhante palestra. Eu vou pedir para você ficar aqui no palco conosco, pois agora nós teremos uma mesa de debates. Você trouxe alguns resultados do SECOM de 2023, e agora a pergunta que intitula essa mesa de debate é: qual é o cenário brasileiro e os desafios para 2024? E para falar desse assunto, eu gostaria de convidar, lembrando que, se houver tempo, haverá perguntas e respostas. Então, para quem nos acompanha virtualmente, enviem suas perguntas pelo chat do YouTube. A vocês que estão aqui na plenária, as nossas recepcionistas vão recolher. É só escrever e levantar uma de suas mãos, ok? E para a mesa de debate, o cenário brasileiro e os desafios para 2024, eu gostaria de convidar ao palco Alexandre Barbosa, ele que é gerente do cetic.br. Gostaria de convidar também o Guilherme Canella, ele que é chefe da área de liberdade de expressão e segurança dos jornalistas da Unesco em Paris. Unesco, perdão. Ah, ele está de modo virtual, Guilherme, perdão. Bem-vindo. A Bia também está de forma remota. Bia Barbosa, ela que é conselheira do CGI.br. Obrigada por terem aceito o convite. Também conosco o Francisco Brito Cruz, ele que é diretor executivo do Internet Lab. Bem-vindo também, Francisco. E para moderar o debate, eu gostaria de convidar o Luiz Moncal, gerente de políticas públicas do Google Brasil. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda, Bia. Nesse momento, eu passo a palavra, então, para o nosso moderador, Luiz, e desejo um bom debate a todas e a todos. Obrigado, Natália, né? Isso. Obrigado, Natália. Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes, a todos e a todas que estão nos assistindo também pelo YouTube, que vão ver depois. É muito bom começar o dia aqui, tendo a palestra já do João para informar um pouco do debate que a gente vai fazer aqui. A gente tem excelentes especialistas online e offline, online e ao vivo, né? Pessoas que eu já pude interagir ao longo da carreira, e pessoas que eu admiro muito. Eu vou ser muito breve aqui na minha apresentação para a gente poder aproveitar a fala dos nossos palestrantes, e queria começar aqui na ordem da programação, para a gente falar um pouco sobre o cenário brasileiro e os desafios para 2024. E vou passar então para o Alexandre primeiro. Alexandre, como é que a gente faz um debate bem informado, bem calcado em dados, sobre todos esses desafios que o João trouxe? O Guilherme precisa ir primeiro? Vou na sequência. Pode ser. Pessoal, bom dia a todos. Prazer estar aqui nesse evento. Estava comentando com o Thiago que sucesso que está sendo esse evento, né? Ontem foi um dia muito rico. Eu tive a oportunidade de ficar aí ao longo de todo o dia. Eu vi realmente palestrantes muito relevantes nesse debate. E Moncal, você falou a questão de dados, né? Realmente, para falar de cenário, a gente tem que ter dados, né? Infelizmente, ainda não inventaram um termômetro que você possa medir essas questões, né, João? Da integridade da informação, ou de AI, enfim. A gente precisa realmente ter instrumentos, metodologias que nos possibilite a produzir dados. Mas antes de falar sobre esse cenário, ontem, como eu mencionei, eu realmente fiquei muito impressionado com o dia de ontem, e eu queria fazer algumas reflexões para entender um pouco os conceitos. Porque eu gostei muito, João, quando você traz as questões conceituais, o que é, né,
integridade da informação. O que é isso, né? E ontem o professor Demi mencionou a necessidade de fazer uma distinção entre o que é a internet enquanto rede, né, e o que é ou que são as aplicações que usam essa infraestrutura. Porque quando a gente fala de regulação, a gente tem que ter muito claro o que é que nós estamos querendo regular, né? E o Demi ontem usou uma imagem que eu achei bem interessante. Não estamos aqui discutindo se nós vamos regular o IPv4, o IPv6 ou o protocolo HTTP, né, que são características técnicas da rede. A gente tem que regular outras questões, como essas que é o tema de hoje. E plataforma também é um conceito muito amplo, né? Mesmo quando a gente fala de plataformas digitais, tem várias plataformas digitais, nem todas são de veiculação de mídia social ou de informação, enfim. Então, a gente tem que ter muito claro estes conceitos para que a gente não misture as coisas, né? Então, é necessário entender o que a gente está, como estamos conceituando plataformas. E ontem, no painel do início da tarde, que tivemos aqui várias dessas plataformas, né? A Meta, Facebook, YouTube, entre outras, TikTok, foi mostrado assim que essa é uma problemática muito difícil de solucionar, esse tipo de regulação. Porque quem é o responsável para que a gente possa minimizar os efeitos nocivos de um eventual mau uso dessas plataformas, eventual acesso inadequado para crianças e adolescentes, questão da desinformação. Então, acho que neste ponto, e aí é a última reflexão que eu faço, nós temos que pensar quem são os atores e como que essa responsabilidade é compartilhada entre o governo, entre o setor privado, entre atores como escolas, educadores, os pais. Então, é um ecossistema muito complexo. E o João mencionou justamente essa questão aqui desse ecossistema, né? Como é que a gente regula, educa e cria políticas públicas. Bom, então, feitas essas reflexões, eu queria falar um pouco do cenário brasileiro. Nós estamos vivendo um cenário, e para quem conhece o CETIC sabe que nós temos o maior repositório de dados estatísticos sobre o uso da internet, das tecnologias digitais, nos mais diferentes segmentos, né? São 10 pesquisas nacionais, regulares, e eu acho que, nesse sentido, o Brasil tem uma vantagem muito grande, porque são poucos países, mesmo do norte global, que têm essa abrangência de dados sobre os impactos sociais e econômicos das tecnologias nos indivíduos, no governo, nas escolas, nas empresas, enfim. E nós temos esse cenário de uma intensidade cada vez maior do uso, do acesso e do uso, né? Nós temos aí 97% dos cidadãos brasileiros de classe A usando a internet, são usuários, 95% da classe B, 88% da classe C e 69% das classes menos favorecidas, classes D e E, né, o que dá num total geral desse indicador ampliado de uso da internet de 88%. É muito alto, né? Estamos chegando aí numa universalização desse acesso, mas, ao mesmo tempo, a segurança na internet e a integridade da informação são questões não só para 2024, mas no nosso futuro, né, à nossa frente. E, claro, que isso nos leva a enfrentar desafios significativos num contexto onde nós temos pouca ou baixa promoção do uso seguro desses dispositivos. Então, esse é um cenário, primeiro, que eu gostaria de destacar. E, no caso do Brasil, como é o caso de muitos países do sul global, as pessoas menos favorecidas social e economicamente, elas têm acesso único e exclusivo pelo telefone celular. Isso nós estamos falando de 87% dos cidadãos e cidadãs da classes D e E no Brasil que usam exclusivamente ou acessam exclusivamente a internet pelo celular. Isso é muito problemático, né? E um dos dados que nós temos,
Aliás, Tiago, pela primeira vez eu não estou usando nenhum gráfico, né? Mas quem produz estatística gosta muito de gráfico. Mas nós temos um gráfico de pirâmide, um dado, que mostra as atividades que são realizadas, e são dados representativos da população brasileira. As atividades realizadas por cidadãos que só usam o celular e, do outro lado dessa pirâmide, nós temos os cidadãos que usam múltiplos dispositivos, computador, notebook, tablet e celular. E aí nós temos uma questão absurdamente flagrante da questão das limitações das habilidades para aqueles cidadãos que só usam no celular. Por exemplo, justamente no contexto desse debate, verificar se uma informação que encontrou na internet é verdadeira. 71% das pessoas que usam múltiplos dispositivos normalmente fazem isso. E apenas 37% daqueles que só usam o celular vão buscar se essa informação é verdadeira ou não. Então, isso é algo chocante. Mostra que o celular é excelente. Graças a ele, nós temos aí uma população que está conectada, que está usando mídias sociais, né? Lendo e-mail, mandando mensagens, WhatsApp, mas tem muitas limitações. Outro ponto, adotar medidas de segurança para proteger dispositivos e contas. Quem usa múltiplos dispositivos, 74% dos cidadãos e cidadãs brasileiras fazem isso, contra 35% daqueles que só usam o celular. Então, isso por si só, já é revelador, né? E mostra a necessidade de termos diferentes atores da sociedade e políticas públicas que possam promover as condições ideais, né, para termos aí segurança não só de crianças, adolescentes, mas da população como um todo. E aí, para terminar, caminhando para o final, nós temos adotado um conceito de conectividade significativa, ou Meaningful Connectivity, que é um conceito relativamente novo, de 4 ou 5 anos, que amplia o debate sobre a inclusão digital. Quem tem a idade que eu tenho, dos anos 2000 por aí, sabe que o debate de inclusão digital era levar o acesso. Não importa que acesso é este, com que qualidade, né, com que disponibilidade da rede, com que dispositivo. E este novo conceito, que vai para além dessa inclusão digital binária, de ter ou não acesso, inclui dimensões muito relevantes neste debate. Por exemplo, das habilidades digitais. E aí eu gostaria de trazer um dado também das nossas pesquisas. Quando a gente fala de habilidades digitais, a gente costuma dividir, no caso das pesquisas que nós temos, em 4 habilidades. Habilidades operacionais, por exemplo, baixar aplicativo, conectar uma rede Wi-Fi. Toda e qualquer criança sabe fazer isso. Já pede a senha da rede Wi-Fi. Né? São habilidades operacionais. Habilidades sociais também são muito elevadas. Por exemplo, enviar mensagens, usar a rede social. Né? No entanto, as habilidades que nós precisamos para enfrentar essas questões, que o João muito bem mostrou, são habilidades menos observadas na população. Por exemplo, habilidades informacionais, verificar se uma fonte da informação é verdadeira, se aquela informação é consistente, ou habilidades criativas, criar conteúdos, né, programar, enfim. Então, essas habilidades, elas são praticamente inexistentes naqueles usuários que só usam telefone celular. A proporção são muito baixa. E, neste ponto, eu entro aqui para finalizar a minha fala, o papel do governo, das escolas, dos educadores, né? E, claro, as políticas públicas são fundamentais e elas têm que estar pautadas em dados, né? Num diagnóstico. Não dá para fazer um diagnóstico se a gente não tem dado, né? E eu acho que o Brasil, nós temos muitos dados que são muito importantes para as políticas públicas e, felizmente, acho que, João aqui representando o governo brasileiro, nós nunca tivemos uma gestão federal com tantos ministérios e tantas secretarias
cuidando do tema digital. Isso é algo assim, tem um mérito muito grande, né? E nos últimos, eu diria, 10 anos, os dados produzidos pelo NIC-BR, através das pesquisas do CGI, têm realmente fomentado, guiado a elaboração dessas políticas. Mas, para além do governo, a educação e o compromisso contínuo com a conscientização do uso seguro dessas plataformas, chamadas plataformas digitais, são fundamentais. E, neste caso, as escolas cumprem um grande papel. E na pesquisa TIC Educação, conduzida também pelo CETIC, a gente vê que esse debate já está nas escolas, né? Porque é um reflexo da sociedade. A criança leva para a escola, o professor leva para a escola, então o debate existe. Mas existe uma carência na formação e treinamento dos professores em temas como cidadania digital, direitos digitais, que, claro, inclui o tema da integridade da informação e uso seguro das tecnologias. Então, isso é algo fundamental. Neste contexto, não temos muitos dados sobre integridade da informação ainda, mas, até muito em função da própria da SECOM, nós estamos junto com a OCDE, né, João? Conduzindo, quer dizer, a OCDE está conduzindo uma pesquisa sobre a percepção deste tema em 20 países, e o Brasil também entrou nessa onda. Então, são 20 países da OCDE, mais o Brasil, e em breve vamos ter algum resultado, né? É uma pesquisa que nós não temos o controle, porque está sendo conduzida pela OCDE e pelos seus parceiros. Mas, para 2024, nós estamos planejando um painel com usuários de internet para entender qual é a percepção do cidadão brasileiro sobre essa temática da desinformação. Então, com isso, eu acho que eu concluo deixando aqui essa mensagem sobre essa responsabilidade compartilhada que nós temos com o governo, com o setor privado e com outros atores, sobretudo da educação. Eu acho que na fala do João ficou muito claro essa necessidade de conduzir processos de educação mediática, e eu também nós temos acompanhado aqui no NIC-BR, somos parceiros também do MEC na medição da banda larga nas escolas, etc. A intenção do MEC em realmente trazer esse tema e concretizar uma formação mais ampla e mais holística dos professores na educação mediática. Bom, acho que é isso. Fica para a próxima rodada, se tiver mais alguma pergunta. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado por ter sido rigoroso com o tempo também, para a gente conseguir passar para os nossos próximos palestrantes. Queria fazer um comentário sobre essa fala que você mencionou da educação midiática. A gente teve uma iniciativa no Google que eu particularmente tenho muito orgulho, que é tentar desenvolver um material para crianças e adolescentes para falar sobre direitos digitais, especialmente proteção de dados. E a gente tem hoje aqui para distribuição os gibis da Turma da Mônica, tentando explicar mais ou menos esses conceitos de proteção de dados, que é uma iniciativa, acho que entra nessa linha, né, que a gente se orgulha bastante, e é uma maneira também da empresa colaborar nesse esforço que todos temos que fazer de educação midiática. Eu queria passar já a palavra para o Guilherme Canella, que está remoto e que é um dos grandes especialistas de liberdade de expressão que eu conheço e que tive a oportunidade de conhecer no passado já. Foi uma inspiração muito grande, então tenho muito orgulho de estar aqui hoje com você também, Guilherme, e pedir para você, o João acho que já iluminou um pouco da temática do G20, como é que essas coisas vão acontecer no Brasil, mas se você pudesse falar também um pouco sobre essa dimensão multilateral, né, dessas discussões sobre integridade da informação, o papel da Unesco ou de outros órgãos, como você preferir. Isso vai, com certeza, ajudar a gente a entender como a gente lida melhor com esse debate que está emergindo e tão forte nesses tempos de agora. Obrigado, Guilherme. A palavra é sua. Obrigado, Moncão. Um prazer estar com vocês todos, né, além de conhecidos, queridos amigos aí nesse painel. Bom dia para vocês aí no Brasil, boa tarde aqui de Paris. Se eu estivesse fazendo essa fala em inglês, eu começaria dizendo que, já que o João has stolen my thunder,
porque ele, na verdade, cobriu boa parte das questões multilaterais e internacionais que eu cobriria numa fala como essa. Eu vou ter que remodelar o que eu diria aqui, mas que também é interessante, porque daí eu posso sair um pouco do meu discurso burocrático e etc. Então, vocês vão ter que lembrar do que o João falou lá nos 30 minutos iniciais, e eu vou adicionar algumas questões que talvez sejam mais conceituais e do rumo, do ponto de vista da discussão de políticas públicas multilaterais e no cenário internacional sobre isso. A primeira coisa que eu queria dizer é que é muito interessante que a gente está fazendo essa discussão sobre integridade da informação no contexto desse dia da internet segura, porque se vocês fazem um exercício de olhar quais foram os conteúdos principais e o que se sublinhou ao longo da história, por exemplo, desse dia, internet segura, vocês vão poder ver essa mudança de cenário na forma como os diferentes stakeholders, os diferentes grupos estão conduzindo esse tipo de discussão. Me lembra muito quando o filósofo Johann Galtung fez uma discussão absolutamente fundamental para o conceito do que é paz. Ele perguntava: a paz é só ausência de guerra ou é algo mais do que isso? Se a gente olha as discussões sobre internet segura, houve no começo, por razões absolutamente legítimas, uma forte preocupação com questões de ausência de problemas de criminalidade, então a exploração sexual infantil online, ou que seja. O que continuam sendo questões relevantes e devem continuar sendo parte das políticas, mas essa concentração inicial nessa preocupação com a criminalidade ou o uso da informação absolutamente do ponto de vista criminoso no espaço digital, explica parte dos problemas que nós estamos tendo hoje, que foi deixar de lado por muito tempo essa ideia da integridade da informação, que pode ter diferentes nomes, mas tem a ver com uma agenda muito mais ampla de percepção de direitos humanos em relação a esse assunto, inclusive em relação a crianças e adolescentes, que no início da conversa havia uma preocupação, sobretudo com a proteção em relação a esses problemas que são muito sérios, a exploração sexual infantil como carro-chefe, mas outras coisas, mas menos preocupação com uma ideia mais ampla de segurança de crianças e adolescentes e outros atores, o que implica, inclusive, na proteção e ampliação da sua própria liberdade de expressão e acesso à informação, algo que o João tocou. Então, vocês vejam, por exemplo, o comentário geral do Comitê de Direitos da Criança sobre os direitos das crianças no mundo digital. Felizmente, esse assunto, que é um comentário de faz 3 ou 4 anos, se eu não me equivoco, esse assunto de colocar a liberdade de expressão das crianças e adolescentes no centro da agenda e como isso se relaciona com os problemas que nós estamos enfrentando no ecossistema digital, é algo que é uma mudança significativa na forma como a gente vê isso. E aí vocês olham para os vários problemas que são gerados se a gente não tem integridade da informação, por exemplo, cobertura vacinal ou aderência à vacina, ou problemas de segurança alimentar amplos, não? Como, por exemplo, bulimia, anorexia e outras questões derivadas dessa relação com as redes, ou o impacto eleitoral, que tem a ver com a agenda das políticas da infância, de novo, estou concentrando na agenda da infância e adolescência, ou crianças e adolescentes, ou adolescentes que votam em países como o Brasil, que permite voto a partir dos 16 anos, ou a agenda do meio ambiente, que tem impactos brutais, ou da imigração, todas essas agendas que você coloca a criança e adolescente, elas estão no centro. Felizmente, nós estamos trazendo uma discussão sobre a segurança online que vai para além da criminalidade em particular. Então, essa pergunta do Galtung, a paz é só ausência de guerra, é a pergunta que a gente também tem que fazer quando a gente fala de internet segura. Se trata só de não discutir questões de criminalidade ou é algo muito mais amplo? E aí vem a agenda da integralidade da informação, Information Integrity, que foi uma agenda que o ano passado ganhou muita força também, infelizmente, com a discussão dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em vários momentos foi como essas dificuldades e esses desafios permeiam toda a agenda de direitos humanos, para além da discussão específica de liberdade de expressão ou de privacidade, que são coisas mais evidentes quando a gente está falando dos problemas do ecossistema digital. E aí, esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto essa ideia da informação como um bem público, ela também ajuda, ainda que não seja um conceito novo, ele ganha muita força nos últimos anos,
comparado com a agenda dos outros bens públicos universais, seja o meio ambiente, seja a cultura e etc. Todos esses bens públicos universais, eles estão enfrentando uma série de problemas que demandam uma nova ideia de governança desses bens públicos. Isso também se aplica à informação. E aí, de novo, essa ideia de Information Integrity é um elemento importante dessa conversa. E aí a Unesco alerta que essa ideia de bem público, é claro que ela é muito mais complexa do que isso, mas a gente reforça muito 3 pontos fundamentais que já foram abordados aqui. Um, a gente precisa empoderar a demanda por informação de qualidade, accurate, reliable, etc., que tem a ver com empoderar os usuários, as pessoas que interagem com esse sistema, crianças e adolescentes e muitos outros. Mas o que a gente chama de educação midiática, ou Media and Information Literacy, mas, de novo, aqui nós precisamos de uma forte sofisticação dessa agenda, porque se trata de coisas que o Alexandre, por exemplo, mencionou na fala dele, e o João também, mas é muito mais amplo do que isso. Por exemplo, vocês pegam o setor público, vocês podem olhar hoje um concurso de seleção de juízes, ou de professores, ou de médicos, no mundo inteiro, em qualquer país, vocês vão raramente encontrar que nesses concursos públicos tem algum tipo de demanda que esses futuros profissionais entendam algo de Information Integrity. E não precisa ser um profissional especializado dessa área. A gente faz concurso de juiz e pede se o sujeito, o homem ou a mulher aí que está fazendo o concurso de juiz, escreve bem português. Bom, essa é tão relevante quanto isso, é entender essas dinâmicas da interação com o ecossistema digital. Então, essa é a primeira coisa, a gente precisa qualificar a demanda. A segunda coisa é que a gente precisa qualificar a oferta, e aí nós precisamos olhar bem para os produtores de conteúdo, os jornalistas, os cientistas, os professores, os scholars, quem seja, os artistas. E aí tem uma série de elementos aqui desse lado da equação que são fundamentais para compreender isso, estão cada vez mais presentes, mas ainda não é suficiente. E, finalmente, a gente precisa olhar para as cadeias de transmissão nesse ecossistema digital, que incluem as grandes plataformas de internet, social media, agora artificial intelligence, etc. E aqui é fundamental, nessa distribuição da informação como um bem público, entender que, ainda que a gente tenha que ter esse conceito que em inglês se chama the whole of the society, que há assimetrias de poder e desequilíbrios de poder entre esses atores. Então, está bem dizer que tem que ter responsabilidade de todo mundo, mas não é a mesma responsabilidade a minha avó, o meu avô, mandando um WhatsApp que não deveria mandar, e a empresa do Moncal, que tem $1 trilhão de patrimônio. Então, a gente não pode comparar o cidadão lá com essa empresa. As responsabilidades são diferentes, as regulações têm que ser diferentes, etc. E muitas vezes eu vejo o equívoco de achar que é pôr todo mundo no mesmo balaio, todo mundo é responsável, e aí, quando todo mundo é responsável, ninguém é, né? Então, isso a gente precisa deixar bastante claro. O segundo ponto é esse: informação como um bem público é uma ideia central desse processo, porque a gente precisa discutir isso vis-à-vis as outras agendas dos bens públicos globais. Terceiro ponto: eu vou rapidamente dizer o que eu acho que vai acontecer, que são questões que nós temos que prestar atenção do ponto de vista de Information Integrity nos próximos meses. Uma muito clara é o ano supereleitoral, como vocês já escutaram dizer, tem pelo menos 81 países com eleições nacionais, sem falar o caso do Brasil, por exemplo, que é uma eleição que não é nacional, ainda que abarque o país todo, uma eleição municipal, nesse ano de 2024. E isso tem implicações evidentes para a ideia de Information Integrity e dos potenciais impactos negativos se isso não for adequadamente observado. Além disso, no ano que vem nós temos duas coisas importantes, tem a COP30, mas também tem Beijing mais 30, então essa agenda da desinformação ou dos impactos de discurso de ódio ou de discursos discriminatórios no âmbito de gênero precisam ter uma forte discussão internacional, também com a revisão dos elementos que estavam presentes na Beijing original, em Pequim original em 95, o capítulo J daquela discussão.
E, é claro, a discussão que o João já falou, de negacionismo climático, é fundamental para essa conversa. Inclusive, por isso, nós elegemos esse ano o tema do Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, a discussão liberdade de expressão e a agenda climática e meioambiental, que inclui questões de segurança de jornalistas e cientistas que tratam dessa agenda, mas também os temas de desinformação. Então, aqui, essa agenda gênero e essa agenda climática é fundamental para essa conversa, pelo menos nos próximos, até o final do ano que vem. Mas aí há outros processos, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde está fazendo uma discussão sobre uma convenção anti-pandemias que tem um capítulo sobre essa discussão da informação. O UNODC está fazendo a discussão da convenção de cybercrime, que tem uma discussão ali complicadíssima que precisamos prestar atenção. E o João já falou do Global Digital Compact, da Cúpula do Futuro, e o ano que vem também tem 25 anos da Cúpula da Sociedade da Informação. Então, enfim, o desafio aqui é não tratar essas coisas como elementos fragmentados do quebra-cabeça, mas como é que a gente usa esse elemento agregador, de novo, pode se chamar Information Integrity ou qualquer outro nome que vocês gostem, mas como esse elemento ajuda a criar um ponto de conexão entre essas diferentes agendas. Quarto ponto, e aí estou caminhando para o final, a Unesco tem, como vocês sabem, o João já fez referência a isso, a Unesco desenvolveu ao longo dos últimos 18 meses, mas baseado no histórico de quase 80 anos da organização como a agência líder das Nações Unidas para o tema da liberdade de expressão, um processo profundo de discussão sobre como seria uma reinvenção do sistema de governança sobre esses assuntos que nós estamos discutindo aqui, quais são os elementos que têm que estar presentes, quais são os elementos que os estados não devem avançar, porque eles são contra uma lógica fundamentada em direitos humanos. E esse processo, que eu não vou descrever com detalhes aqui, mas que gerou essas linhas diretrizes de governança das plataformas digitais, ele tem umas lições aprendidas muito interessantes, toda a informação está no site, mas eu queria chamar a atenção para duas delas que me parecem fundamentais. A primeira é isso, é entender que o sistema de governança é um sistema complexo e demanda ações sistêmicas do ponto de vista de políticas públicas, que tem a ver com elementos regulatórios, estatutários, mas tem a ver com muitas outras questões. Por exemplo, esse micro exemplo que eu dei de como se seleciona funcionários públicos, entre eles os professores e as professoras que tenham capacidade de interagir com essa agenda, é uma política pública que não demanda de uma revolução regulatória, mas poderia ter impactos no longo prazo altamente interessantes. Então, enfim, o sistema, incluindo a sociedade civil, incluindo o sistema de checks and balances, ao qual o João já fez referência, incluindo o papel das empresas, enfim, os vários processos que são necessários, é algo que demanda um repensar desta agenda, mas que pode ter impactos muito interessantes e relativamente rápidos se for pensado de uma maneira estrutural. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é que, quando a gente olhou para os 10 mil comentários que nós recebemos, vindo de 134 países, foi interessante perceber a quantidade de públicos que não são os suspeitos de sempre interessados nessa discussão. Então, é a sociedade civil de direitos digitais e liberdade de expressão, mas também é a sociedade civil de direitos da criança, de direitos das mulheres, de direitos indígenas, de direitos LGBTQ, etc. Então, aqui, e do governo a mesma coisa, não é só o poder executivo, são vários outros atores. Então, aqui é interessante perceber que há uma ansiedade, mas uma ansiedade muitas vezes positiva da sociedade de tentar interagir com essa agenda e com propostas razoavelmente interessantes. Então, para terminar, eu queria dizer o seguinte, que eu sempre sublinho isso quando a gente está falando dessas questões. Nós precisamos ter muita consciência que não está escrito em nenhum lugar que proteger direitos humanos é um negócio barato. Então, essa coisa vai demandar recursos e vai demandar investimento das empresas para além do discurso de vamos fazer um relatório de transparência ou não sei o quê. Vai demandar um investimento sério, porque o problema é grande e precisa de uma atuação conjunta, mas guardando as proporções dos tamanhos desses diferentes atores nesse quebra-cabeça. Obrigado.
Obrigado, Guilherme. Eu sei que você tem outros compromissos aí e vai precisar se ausentar, não sei em que momento, mas queria dizer que enquanto você falava, em vários momentos, eu não sei se você consegue ver daí, eu pude ver as cabeças aqui no auditório fazendo assim, não, tem razão. Quando você falou, por exemplo, da questão de capacitação dos juízes, etc., quando você falou das diferenças entre a responsabilidade dos seus parentes e da empresa do Moncal, eu já queria esclarecer que a empresa não é minha, tá? Porque a gente tem um problema de segurança também na rua aqui, não é só um problema de segurança digital. Então, só para deixar claro, a empresa não é minha, mas a gente também tem os nossos esforços lá dentro do Google para endereçar essas questões, né? Inclusive um programa de direitos humanos que cascateia depois para ações de compliance, etc. Então, acho que depois a gente pode até falar mais sobre isso. Mas eu queria aproveitar também o gancho sobre os diferentes atores e suas responsabilidades para passar a palavra para a Bia Barbosa, que está remota também, que é a nossa representante da sociedade civil, inclusive aqui no Comitê Gestor da Internet, e uma pessoa muito qualificada para discutir esses temas. Bia, pensando também um pouco nos cenários brasileiros, aterrissando aqui um pouco para a nossa realidade e sobre esse compartilhamento de responsabilidades, queria que você dissesse aí para a gente o que vocês têm pensado, em relação ao cenário, perspectivas para 2024 e sobre esse assunto da integridade da informação e os cenários brasileiros. Obrigada, Moncal. Vocês me ouvem bem? Sim. Bem, obrigada. Bom dia, gente. Queria muito estar aí com vocês. Peço desculpa. Estou precisando entrar remotamente daqui de Brasília por demandas maternas aqui. Mas muito bom estar com você. Queria agradecer o Thiago e a Juliana pelo convite, parabenizar mais uma vez a realização do evento. E muito bom fazer. Eu vou tentar dialogar um pouco aqui com a fala que o João trouxe, que foi a tarefa que nos foi colocada, mas também no desafio aqui de tentar compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem discutido sobre esse tema no âmbito do Comitê Gestor da Internet. E aí, apesar de eu estar numa função no CGI de representante do terceiro setor, aqui eu vou tentar trazer um pouco questões que a gente já tem conseguido avançar multissetorialmente de uma maneira um pouco mais consensuada dentro do CGI, que acho que são lições importantes para a gente, num contexto em que me parece que o debate multissetorial sobre esse tema é cada vez mais relevante. Eu acho que a gente tem no âmbito do Comitê Gestor da Internet, eu acho que a gente tem uma convergência grande em relação às expectativas que o governo brasileiro tem, não só no âmbito do G20, mas em relação a essa agenda bastante ampla que o João apresentou, com o que a gente tem discutido no CGI, que é um comitê que tem o papel de discutir e apresentar diretrizes para o uso e para o desenvolvimento da internet no Brasil. Como o João mencionou, o conceito de integridade da informação, ele começa a ser introduzido mais recentemente no debate público aqui no Brasil, muito impulsionado pelo governo. Então, no nosso debate no CGI, mesmo com o governo tendo assento no Comitê de Gestor da Internet, a gente tem organizado a discussão a partir de outros conceitos, mas que contemplam, acho que, daquela lista inicial que o João mencionou, pelo menos 2 temas que estão bastante inseridos dentro desse guarda-chuva mais amplo da integridade da informação e dessa ideia que o Canella traz muito bem também na fala dele, que é da ideia da informação como um bem público, que é a discussão sobre regulação de plataformas, né, onde a gente trata a questão da desinformação e a questão da sustentabilidade do jornalismo e da diversidade de um ambiente pluralista do ponto de vista da mídia. E essas são 2 questões que, para nós, estão entre os grandes desafios para o Brasil em 2024. Em relação à regulação de plataformas, eu acho que o Comitê Gestor da Internet deu uma contribuição muito grande para o debate público sobre o tema, quando realizou uma consulta pública que recebeu mais de 1.300 contribuições de todos os setores entre abril e julho do ano passado. A sistematização dessa consulta foi lançada no finalzinho do ano, no final de 2023, e o documento detalha, definições e classificações de plataformas digitais. Ele traz um mapeamento dos riscos oferecidos pelas atividades que essas empresas exercem e também medidas regulatórias que aparecem como sugestões para potencialmente mitigar esses riscos. E um último eixo da nossa consulta tratava exatamente da questão da governança e dos atores necessários para implementar uma eventual regulação do setor. Foi uma consulta que foi além dos temas que cabem dentro desse guarda-chuva no debate
da integridade da informação e que vão além também das questões que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, no âmbito, por exemplo, do projeto de lei 2630 ou do próprio 2370, que trata da questão da remuneração do jornalismo. E essa consulta trouxe, por exemplo, a questão da concentração econômica dessas empresas, que agora é objeto de uma outra iniciativa do governo federal, de uma outra consulta pública do governo também, sobre regulação de mercados digitais. Entrou na questão da discussão do trabalho decente em plataformas, que é um ponto que está sendo discutido muitas vezes com outros, né, atores que não os atores tradicionais do debate digital, mas que são temas que necessariamente a gente vai precisar enfrentar e talvez a gente precise começar a enfrentá-los já em 2024 também. O eixo 2 da consulta foi o que concentrou o maior número de contribuições, mais de 70% do total dos comentários que foram enviados durante a consulta. Ele tratou exatamente dos riscos das atividades das plataformas para a questão da proteção dos direitos fundamentais, entre eles a questão da segurança online, que é objeto, né, do nosso dia, da nossa semana de discussões aqui, e da democracia, e possíveis medidas de mitigação. E aí a gente encontra uma convergência temática com a agenda da integridade da informação e com os objetivos do documento apresentado pelo secretário-geral da ONU, que foi citado pelo João como um mote da introdução desse conceito aqui no Brasil. Foi nesse eixo que a consulta do CGI abriu espaço para ouvir a sociedade sobre os prejuízos à liberdade de expressão, ao acesso à informação e à diversidade cultural, fundamentalmente a partir do avanço do extremismo, do discurso de ódio e da incitação à violência e da desinformação nas redes sociais. A questão da desinformação, ela também apareceu na consulta quando a gente perguntou sobre os riscos à democracia e aos processos eleitorais. Então, diversas contribuições exaltaram que as plataformas digitais são canais de disseminação de desinformação eleitoral, que envolvem grupos que violam direitos fundamentais e que se aproveitam do modelo de negócio das plataformas para isso, né? E se observou na consulta um amplo consenso sobre a necessidade de obrigações mais abrangentes em períodos eleitorais para as plataformas. Sobre as medidas de mitigação trazidas pela consulta, eu acho que isso dialoga com os desafios que estão colocados para o Brasil em 2024, várias contribuições também dialogam com os princípios que vão estruturar o Código de Conduta das Nações Unidas para a Integridade da Informação em Plataformas Digitais, que vai ser apresentado pelo secretário Guterres na Cúpula do Futuro em setembro. E segundo Guterres, esses princípios também estão alinhados com o documento do Pacto Digital Global, que está sendo elaborado também pela ONU, com o qual o CGI também contribuiu. Então, entre essas medidas estão, por exemplo, a ampliação do acesso a dados para pesquisa e o aumento da transparência por parte das plataformas. Esses temas sempre aparecem, né? E apareceram na nossa consulta, estão nas diretrizes do Guterres, estão no Pacto Digital Global. Então, a gente tem uma convergência de uma agenda aí para essa questão. Mas também outros temas que são preocupação do CGI e que têm sido objeto de iniciativas nossas, como o que o Alexandre mencionou, a questão da inclusão digital e do acesso significativo à internet, como uma resposta à mitigação dos problemas causados aos riscos inerentes a esse modelo de negócios das plataformas. O Comitê Gestor da Internet vai organizar, inclusive em abril, um seminário aqui em Brasília sobre conectividade significativa, sobre acesso significativo, onde a gente pretende avançar em respostas em termos de obrigações para o Estado, de políticas públicas, para a gente superar esse gap que faz com que a gente tenha, teoricamente, quase 90% da nossa população conectada, mas uma minoria muito significativa conectada significativamente, né? E aí eu queria mencionar 4 caminhos que a consulta do CGI apontou em relação à responsabilidade e à responsabilização das plataformas sobre conteúdos postados por terceiros, que aparecem como fundamentais para mitigar esses riscos que estariam relacionados à agenda da integridade da informação. Esses 4 caminhos dialogam entre si, eles não são excludentes, eles são complementares e nos parecem boas diretrizes para o Estado brasileiro considerar nesse processo de enfrentamento, de enfrentamento aos riscos e de garantia da integridade da informação. A primeira é a manutenção de um regime de responsabilidade geral das plataformas com base no Marco Civil da Internet, como ele posta hoje como um regime base para isso, ou seja, a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos gerados por terceiros, ela existe a partir do momento
como está escrito no artigo 19, em que há uma determinação de remoção desses conteúdos e esses conteúdos não são removidos. Mas a gente precisa avançar em relação a esse regime base, e aí a consulta trouxe também a necessidade de estabelecimento de um regime de responsabilidade objetiva e solidária das plataformas para conteúdos que sejam monetizados e impulsionados, ou seja, onde há lucro das empresas em relação a esses conteúdos, e são conteúdos que violam, digamos assim, a integridade da informação, haveria um regime de responsabilidade objetiva e solidária por parte das plataformas. Também a necessidade de se criar um regime de responsabilidade especial baseado na obrigação de moderar determinadas categorias de conteúdos. Né? Então, é um debate que já está sendo feito e que a gente precisaria avançar, mas que não revogaria os termos base de um regime geral, como previsto no Marco Civil da Internet. E, por fim, o estabelecimento de obrigações de avaliação e mitigação de riscos sistêmicos relacionados à moderação dos conteúdos que são postados por terceiros. Esses são pontos que aparecem muito nas discussões que estão colocadas no Congresso Nacional, mas também com discussões que estão na agenda do Poder Judiciário. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem no STF 2 recursos extraordinários que vão se debruçar, que inclusive já foram objeto de audiências públicas no Supremo, mas que vão se debruçar sobre quais as responsabilidades dos provedores de aplicativos de conteúdos postados pelos usuários que possam, por um lado, ofender direitos de personalidade, mas também incitar o ódio, difundir notícias fraudulentas. Então, isso está na agenda do Brasil, não só no Congresso Nacional, no Executivo, mas também no Judiciário. Eu queria falar muito rapidamente no resto do tempo que eu tenho sobre uma outra agenda que o CGI tem se debruçado e que para a gente também dialoga diretamente com a questão da integridade da informação, que é a agenda do fortalecimento do jornalismo. Né? Isso apareceu muito na consulta pública também, principalmente com contribuições do terceiro setor e da comunidade científica e tecnológica, falando da necessidade da transferência de receitas publicitárias das plataformas digitais para a sustentabilidade do jornalismo, e a Câmara de Conteúdos e Bens Culturais do CGI publicou no ano passado um estudo sobre esse tema, que vai ser atualizado e deve ter uma nova edição lançada em breve, que faz um resumo aí do debate nacional e internacional sobre isso, mostrando pontos de convergência e divergências e algumas ideias para inspirar o Brasil do ponto de vista das soluções possíveis para essa agenda a partir de experiências internacionais. E tudo isso a partir de um debate multissetorial. Então, eu não queria deixar de comentar que para além desses temas que o CGI tem trabalhado e que dialogam com a agenda da integridade da informação, eu acho que a gente... um último aspecto que me parece comprovar que a gente está atravessando um período interessante de muitas convergências para avançar nessa agenda no país, é que uma das questões que o governo brasileiro gostaria de ver respondida no G20, o João mencionou, mas eu já tinha pensado ela aqui do paper base da discussão, que é quais as diferentes estratégias e abordagens de governança disponíveis para lidar com a questão da integridade da informação online. Então, o debate da governança sobre essa questão é fundamental para a gente. O Canella falou também dos desafios da governança desse sistema. E a gente vai ter, né, aí em São Paulo, também já foi mencionado, mas reforçar que o objetivo do NET Mundial mais 10, que vai acontecer nos dias 29 e 30 de abril, é exatamente debater caminhos para o fortalecimento da governança multissetorial da internet. Então, reforçar o princípio multissetorial para a governança do setor certamente vai contribuir para um compromisso maior de diferentes atores com o desenvolvimento de estratégias para a garantia da integridade da informação online. Quando o Guterres anunciou a Cúpula do Futuro, né, onde a Secretaria-Geral da ONU vai propor esse código de conduta para a integridade da informação, ele disse que o objetivo da Cúpula do Futuro era refletir sobre reformas urgentes do multilateralismo, né, que tem se mostrado carente de ferramentas para enfrentar riscos graves da nossa contemporaneidade. E a ONU aposta nessa cúpula como uma oportunidade para reconstruir a confiança e realinhar as instituições e as suas estruturas. Mas, ao mesmo tempo, que esse realinhamento entre países é urgente, eu acho que um desafio para 2024 no Brasil é consolidar para parcelas do poder público que a nossa maior chance de encontrar respostas eficientes para questões tão complexas como a integridade da informação é seguir confiando no que o multissetorialismo pode produzir de melhor por aqui. Exemplos não nos faltam nesse sentido. Então, também vamos beber do NET Mundial, né, para debater a importância de fortalecer o multissetorialismo nesse processo. O CGI é um grande exemplo
do que é possível a gente avançar a partir de diálogos e de uma busca de consensos progressivos no ambiente multissetorial, e acho que a agenda da integridade da informação, para ser enfrentada de maneira efetiva, no sentido da sua garantia, ela também precisa beber dessa fonte, e acho que o NET Mundial, que o CGI vai organizar, vai ser um bom momento para a gente entender todas as potencialidades e a importância do multissetorialismo nesse campo. É isso, obrigada, gente. Fico à disposição para as conversas. Obrigado. Obrigado, Bia, pela sua participação, super interessante. Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui nessa discussão sobre responsabilidade, né, dos diferentes atores, responsabilidade das plataformas, né, e sobre quanto isso acaba, muitas vezes, até pelo uso da palavra em português, responsabilidade, quem tem o dever de fazer alguma coisa, se confundindo muito com o tema da responsabilidade civil, né, de quem deve indenizar quando faz uma ofensa para alguém, esse tipo de coisa. E eu vejo isso muito também misturado nos debates legislativos, como se a responsabilidade fosse a alavanca, talvez a única alavanca para promover uma ação proativa que leve a um ambiente de maior integridade da informação, né? Então, acho que é uma reflexão que precisaria ser explorada talvez num outro momento, porque aqui nós não vou ter o tempo, né? Mas pensando nisso também, e pensando também que nós estamos num ano eleitoral e de cenários e perspectivas, eu queria passar a palavra para o Chico, o Francisco Brito Cruz, do Internet Lab, que sei que também estudou bastante aqui a questão eleitoral, até como tema de doutorado, e pensando também, porque acho que esse é um dos ambientes em que a gente tem um maior desafio em relação a assegurar a integridade da informação, né? Porque contamina a própria ideia de democracia, caso a gente não seja capaz de fazer isso. E vou fazer uma provocação de partida, né? As plataformas, obviamente, têm um papel nisso, têm a sua responsabilidade, não é sobre isso que eu estou tratando, mas, além das plataformas, o que a gente poderia pensar, e eu poderia citar muitos exemplos aqui, sobre responsabilidade de outros atores também, né? Tem partidos políticos, detentores de cargos eletivos, uma provocação só para dar a ignição aí da sua fala. Chico, obrigado. Obrigado, Moncal. Bom dia, tudo bem? Eu vou chegar na sua provocação. Deixa eu fazer só os agradecimentos. Obrigado, Tiago, Juliana, pelo convite, SaferNet. Queria cumprimentar a mesa na figura da Bia, pedir desculpas para a autoridade da mesa aqui, o João, mas cumprimentar a mesa na figura da Bia, que traz diversidade para essa mesa. E antes de entrar no eleitoral, eu vou dividir minha fala em dois. E a primeira é a parte que eu vou pintar o drama, a segunda é a parte que não sei se eu vou resolver o drama, mas é que eu acho que no começo de 2024 é importante que a gente tenha na cabeça o tamanho da dívida que a gente tem para pagar. E ela é muito grande. Estou falando da dívida associada a esse assunto, ao assunto da integridade da informação. Então, tem temas que a Bia levantou, que eu também até considero que é nossa dívida também, o tema do trabalho decente, por exemplo, é um deles, mas se a gente está falando de integridade da informação, eu consigo listar aqui pelo menos 8 processos importantes que a gente precisa resolver, que a gente precisa decidir. Alguns são ramificações do mesmo processo, mas o que importa é que, assim, parece que a dívida só cresce. Então, estou falando aqui do núcleo da discussão sobre regulação de plataformas que está no projeto 2630. Quando eu vou falar dos projetos, eu queria dizer para vocês que a minha opinião sobre projetos de lei é que eles são veículos. Às vezes é um carro. Às vezes o carro é bom, às vezes o carro é ruim, às vezes tem que trocar o carro, mas o ponto é que, assim, quem está dentro do carro, né? Quem está dentro desse carro é a regulação de plataformas, no 2630 especificamente. Pô, a gente está discutindo o projeto de lei 2630 desde 2020, né? Agora não dá para dizer que é pouco tempo. Segunda coisa, órgão regulador sobre plataformas. Eu considero que essa é uma discussão, apesar de ser parecida, ela é outra discussão. Porque a gente aí está falando de direito administrativo, cria uma agência, não cria uma agência, dá atribuição para quem já existe, porque se dá atribuição vai ter que treinar pessoas lá, enfim. Terceiro tema, o tema da sustentabilidade do jornalismo.
Ah, copia a Austrália, faz que nem a Austrália, faz que nem o Canadá, transfere dinheiro para as empresas de jornalismo. Como é que faz isso? Cria um fundo, não cria um fundo, faz que nem Taiwan. Né? Quarto tema, o outro tema econômico para além do jornalismo, que é a remuneração de criadores e detentores de direito autoral. Né, que é uma pauta que o Ministério da Cultura tem levado adiante e que foi a pauta responsável por travar essa discussão no segundo semestre do ano passado. Né? No momento que o PL 2660 quase foi votado, essa era uma coisa muito importante que chegou, vamos dizer assim, furou um pouco a fila, né? No sentido que assim, o 26 ainda estava sendo debatido desde 2020, essa pauta nem tanto, furou a fila, tudo bem, acho que não estou valorando aqui. O ponto é que é mais uma pauta. 4. 5, inteligência artificial. Essa aí também furou a fila, mas também, né, olha o que está acontecendo, certo? Olha as capacidades que estão sendo desenvolvidas, estão sendo utilizadas. Junto com a inteligência artificial, talvez a sexta, que é, quem vai regular a inteligência artificial no Brasil? Vai ser a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai ser outra autoridade, porque alguém vai ter que regular. Aí 7, mercados digitais. Toda a discussão sobre concentração econômica, quem são esses atores, essa tomada de subsídios do Ministério da Fazenda, que foi colocada. Né? E 8, eleitoral. Que aí tem, de fato, as discussões. Assim, o que vai resolver via resolução, e aí vai atribuir para partido político, vai atribuir para o próprio TSE. O TSE, em 2022, trouxe para si uma série de competências e responsabilidades, de sair dizendo que é conteúdo idêntico ao que ele já decidiu, por exemplo, né? Muitas dessas decisões, inclusive, estão em sigilo, que é difícil da gente analisar se a performance foi boa ou se foi ruim em 2022 em especial. Mas também o que vai fazer no Código Eleitoral. Né? Tem um projeto de lei no Congresso que discute o Código Eleitoral e é um projeto de lei importante. Vai reformar toda a legislação eleitoral brasileira. Já foi aprovado na Câmara. Então, listei 8 aqui. Né? Então, me parece assim, já, o Brasil, jovem democracia ali, um jovem adulto, que está em crise já faz um tempo, tá todo ferrado ali, agora está tendo que pagar essa dívida, e se não pagar vai ter juros. Porque vai piorar, a situação vai piorando. Né? Então, você tem já um indício de piora, né? Os layoffs, as demissões nas empresas plataformas de internet, que aconteceram após problemas de capitalização depois dos problemas de choques externos, né, de guerra e tal, que já começou e demitiu um monte de gente nas áreas de segurança. A gente viu isso acontecendo, foi notícia em um monte de jornal. Outros juros que vai ser, o que vai piorar eventualmente em IA. Eu não sou catastrofista, mas na prática, se você cria uma coisa que pode ser muito boa, que pode ajudar muita gente, a gente sabe que dá para usar a coisa para uma coisa muito ruim. Né? Enfim, então, se a dívida é grande, a gente vai ter que trabalhar para pagar. Né? E aí, qual é o trabalho? Né? O trabalho é acordo político em cima de coisas que funcionem. Né? Não dá para fazer acordo político em coisa que não vai funcionar, ou em coisa que vai ser só para a gente ver, bater palma. Né? Tem uma curva de aprendizado que tem que ser ainda mais forçada no legislativo. Tem muito pouca gente no legislativo qualificado para fazer essa discussão. É uma vergonha. É uma vergonha. Aí todo mundo pega o tema para polarizar, né? Para criar a pauta de não sei o quê, da censura daqui, quando, na verdade, assim, o que a gente quer é alguém que saiba debater a minúcia do texto, seja de plataforma, seja de IA, etc. Né? Mas não dá para ter todos os deputados debatendo IA com qualidade? Tudo bem, mas assim, tinha que ter um grupo de uns 5, 10 que sabem, né? Que vão lá, que vão trazer questões. Né? O deputado Orlando Silva foi lá defender o texto e teve um monte de voto para a urgência do texto junto com ele, ou seja, um monte de gente que acreditava que o texto deveria ser votado. Quais foram os deputados que foram defender junto com o texto de lá? Só o deputado Orlando. Então, nem quem estava do lado da coisa sabia defender o texto, o que é muito ruim. Né? Aí, parte do trabalho também é coesionamento no executivo, né, no sentido de prioridade. Eu acho que, enfim, esse trabalho está sendo feito, acho que o G20 pode ajudar. E, claro, sociedade civil trabalhando, sendo ouvida. Né? Eu faço, né, o Internet Lab faz parte da Coalizão Direitos na Rede, que é uma coalizão de mais de 50 entidades, e a gente se faz presente, né? Sempre presente, sempre trazendo. O que a gente quer também é ser ouvido nesse processo, né, do ponto de vista de sociedade civil e academia. Bom, o drama eu já pintei, o drama é esse. Né?
tem alguns comentários sobre esse drama, porque na hora que a gente olha esse tamanho dessa dívida que a gente tem que eleger prioridades. E eu acho que tem alguns processos que, em primeiro lugar, a gente tem que, assim, quais são os acertos mais difíceis para a gente se concentrar neles e tentar fazer passar, né? Arranjar o que precisa ser arranjado. Eu acho que no caso do PL 2630, né, que é a regulação dos serviços digitais, mais parecido com essa discussão que teve na Europa, do DSA, né, a gente tem a discussão de dever de cuidado, né, que é esse debate sobre quais conteúdos que as empresas vão ter que investir mais em prestar atenção, né, quais são os conteúdos mais assim sensíveis, que podem causar mais dano, né, e tem lá uma lista e tem lá um arranjo. Esse arranjo está bom, está ruim, tem que melhorar? A gente está falando de exceção à responsabilidade ou a gente está falando de outras coisas, né? E o debate de risco sistêmico também, que é um pouco arcano ainda no Brasil. O que é risco sistêmico, né? Parece que é um palavrão um pouco, mas a gente vai ter que densificar o que é a empresa, fazer uma análise desses riscos que ela pode causar para direitos fundamentais. Porque isso não é fazer análise de auditoria das contas da empresa. Uma análise de risco sistêmico, pelo menos na vista europeia, né, inclui, por exemplo, a empresa ter condições de engajar com comunidades vulnerabilizadas, entender como elas estão usando ou sendo impactadas pela tecnologia e propor melhorias internas para a empresa resolver. Agora, as empresas ou as empresas de auditoria que vão fazer os relatórios de risco sistêmico ou vão ajudar, sabem engajar com comunidades vulnerabilizadas no Brasil, por exemplo? Né, é disso que a gente está falando, né? E tem a questão, no caso de IA, que é um debate que está vindo junto, né? O debate de alto risco. Né? O que é uso de alto risco de inteligência artificial? Porque isso vai carregar um monte de obrigação junto. E é óbvio, tem a questão do jornalismo que a Bia falou. Uma questão hiper complexa, né? Que a gente está falando o quê? De transferência de dinheiro das plataformas para as empresas de jornalismo, baseado com quantos views elas tiveram, ou a gente está falando de política pública de valorização de uma coisa que é importante para a democracia. E aí a gente não vai remunerar por view. Porque por view, quem vai ganhar view? Quem ganha view no Brasil? É o Big Brother. A gente vai remunerar o jornalismo que é o jornalismo do Big Brother, ou a gente vai remunerar o jornalismo de interesse público que o João estava falando? Nada contra o Big Brother. Eu assisto, inclusive, mas não é esse jornalismo que precisa ser sustentado para dar, né, vibração e energia para a nossa democracia, né? Então, tem esses acertos para fazer. Em segundo lugar, e aí já vou encaminhando para o final da minha fala, tem uma questão de criação de capacidades e a discussão dos órgãos reguladores, mas não só. Sobre o órgão regulador, eu fico pensando, IA está querendo discutir quem vai regular IA. Né? E aí circula, né? Pode ser NPD e tal. 2630 está aí em dúvida do que pode fazer, né? De quem vai regular. Poxa, será que não tem uma convergência para a gente? Bom, vamos botar tudo na mesa, vamos discutir tudo junto, né? Isso vai dizer necessariamente que vai ser um órgão regulador para regular tudo? Não necessariamente, mas assim, está na hora da gente ter uma conversa madura sobre como que a gente vai resolver as questões de quem regula questões digitais no Brasil. Esse é o ponto, né? E aí o Congresso tem que perder o medo também de atribuir isso, criando uma capacidade nova, porque não adianta chegar e falar assim, não, quem sempre resolveu telecom, a Anatel, vai resolver esse assunto. Isso diz pouco, porque não é o assunto de integridade da informação, não é o assunto de regulação de telecomunicações, não é o assunto. Assim como não é proteção de dados também. Tem pontos mais de proteção de dados, na minha opinião, do que tem de telecom, mas não é nem uma coisa nem outra, né? É uma terceira coisa, né? E acho que tem a questão de criação de capacidades em si. E aí é no regulador e é na sociedade. Porque quando a gente está falando de integridade da informação, né, esse tema é um excelente guarda-chuva para a gente propor o assunto nos fóruns internacionais, chamar atenção para isso e puxar os governos para fazerem esse debate. Mas, na prática, a gente está falando de um campo que a Cefernet é pioneira no Brasil, que é um campo de segurança e integridade na internet, né?
E aí, na hora que a gente vai descer no concreto, de fato a responsabilidade civil, ela é uma só das alavancas. O que ela vai fazer? Se você puxa a alavanca da responsabilidade civil, você vai falar para a empresa assim, olha, você vai ter que pagar uma indenização se você não fizer bem o cálculo de risco do quanto essa publicação que esse usuário postou tem chance de o judiciário brasileiro mandar você pagar a indenização. Refazendo o raciocínio. Alguém postou alguma coisa. A empresa vai olhar para aquilo e ela vai falar assim, putz, eu vou tirar se tiver uma chance muito grande do judiciário mandar eu pagar. E aí o judiciário brasileiro, gente, não é monolítico, ele tem um monte de problema, quem chega nele tem barreira de entrada. O judiciário, enfim, esse condicionamento para saber qual que vai ser o conteúdo retirado ou não, esse cálculo é o melhor cálculo? O melhor cálculo, na minha opinião, é um cálculo, de fato, com base no dano. Agora, como é que a gente faz com que a empresa, em vez de investir em um bom advogado que vai calcular o risco da coisa da indenização ou não no judiciário, pegar esse dinheiro e colocar em mais treinamento para fazer detecção de conteúdo problemático em português, em contratar mais moderador que vai saber fazer essa análise humana, em desenvolver inteligência artificial, aí sim, para criar sistema de segurança, né? Em discutir a sua arquitetura de uma forma geral, para não deixar, não que um conteúdo, mas que vários conteúdos problemáticos viralizem contra alguém, né? É esse investimento que a gente precisa fazer aumentar. E para esse investimento aumentar, precisa saber o que é para cobrar. E eu acho que ainda, apesar dos esforços incansáveis da SaferNet e de outras organizações, a gente ainda não conseguiu criar essa noção. Então, existe uma tarefa do Congresso, a tarefa do governo, a tarefa do judiciário, que eu nem falei aqui a pauta do judiciário, mas existe uma tarefa nossa também. Do que a gente quer, né? Do que a gente quer cobrar das empresas, porque é lógico que a gente tem que cobrar. Então, responsabilidade, eu gosto dessa divisão, de dizer, bom, responsabilidade civil é uma coisa, mas eu quero mais do que responsabilidade civil, eu acho pouco, sendo bem sincero. Não que a gente não possa fazer essa discussão. A Bia bem colocou, trouxe na consulta pública do CGI, tem várias hipóteses possíveis que a gente pode modular a responsabilidade, mas eu acho que a gente pode querer muito mais, no sentido de tornar esses ambientes de fato seguros, que contribuam para que a internet seja de fato segura e que a gente tenha, no dia da internet segura de 2025, mais tranquilidade, 2026 ainda mais, e por aí vai. Obrigado, valeu. Bom, pessoal, muito bom, Chico, obrigado. Com isso a gente termina a nossa rodada aqui de apresentações. A gente está com o tempo já estourado, então eu tenho uma pergunta que chegou aqui e que se conecta também com uma outra pergunta que eu queria fazer. Eu acho que ela fica mais para o João, para o Guilherme, talvez para o Alexandre, mas eu queria fazer essa pergunta, que foi a que chegou, e já passar para quem quiser falar e fazer suas considerações finais para a gente terminar em, no máximo, 10 minutos. A pergunta que chegou diz respeito à educação, né? Fala que o sistema de educação já tem uma grande estrutura de ensino e aprendizagem, mas se, além da educação de crianças e adolescentes e jovens, se há alguma perspectiva de usar o sistema educacional para capacitar sobre educação digital os pais ou responsáveis. A pergunta veio do Misael Barreto, advogado, professor universitário. Tem essa pergunta, e eu queria conectar essa pergunta, que acho que vai talvez mais para o João, com uma outra pergunta que é a seguinte. A gente está vendo todos esses processos do G20, né, uma sopa de letrinhas, como o João disse aqui das siglas. Então tem Sherpa, tem Digital Working Group, tem não sei o quê, e é muito difícil navegar nessa estrutura. E a gente vê também uma disposição, acho que, né, do governo de ouvir e se abrir para ouvir a sociedade sobre esses temas que são tão importantes. Né? Como é que o governo está pensando também em criar instâncias para participação? O Chico falou aqui, né, conectando com a fala final do Chico, para a participação da sociedade civil, da academia, dos grupos empresariais interessados e de quem mais quiser participar. Então, são essas duas perguntas, e aí deixo para as considerações finais já de todos os participantes. Obrigado. Então, começo daqui. Queria primeiro registrar a presença aqui do Ronald Sorriso, secretário nacional de Juventude, meu
colega de Palácio do Planalto e agruras e alegrias de ser governo. Está aqui o Pedro também, a galera da SNJ. A primeira pergunta eu vou deixar para a Mariana responder mais tarde, porque eu confesso que eu não sei. A resposta mais franca que eu posso dar. A gente tem pensado, obviamente, a necessidade de combinação de espaços formais e informais. Estamos investindo muito nesse momento ainda nos espaços formais. Toda a discussão com o MEC passa por PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático, espaços de formação de professores como o AVAMEC, ocupar todas as ferramentas disso. Agora, eu não sei se está previsto que o ambiente de educação formal seja um ambiente também de formação de pais e responsáveis. É evidente que tem uma questão aí de, quando a gente faz um material, isso também, por exemplo, o material da Escola Segura era voltado para a comunidade escolar e tal, tem algumas questões assim da escola como um centro de informação, mas não sei se isso de forma organizada, a Mariana vai poder responder mais tarde. Você está dizendo que quase que sim, quase, mas parece que não com a cabeça. Aí depois você pode dizer melhor. Mas a minha resposta franca é não sei. Mas vale dizer, nesse ponto, que o MEC tem sido muito parceiro. E eu acho que está muito claro que a parceria entre um ministério que olha isso de um ponto de vista finalístico e um ministério que olha isso do ponto de vista de tocar o transatlântico, atravessar 2 oceanos por dia, que é o MEC, funciona, porque eles precisam de alguém entregando as coisas com esse tipo de detalhamento e de foco. Sobre a pergunta do Moncal, o G20 é um ambiente muito ele particular, porque ele já tem as suas modalidades, seu formato de... E assim, como a presidência é rotativa, não adianta você inventar um negócio completamente diferente esse ano que não vai continuar no que vem. Então ele tem grupos de engajamento, que são os grupos que é o T20 em relação aos think tanks, o S20 em relação à sociedade civil, ou C20. S20 é cientistas, o W20 de mulheres, o B20 do business. Então, esses grupos, eles têm os seus processos. A gente estimulou, inclusive estimula que vocês procurem, no âmbito do T20 isso está bem organizado, no âmbito do C20 não sei com detalhes, mas... E a gente vai tanto participar de espaços desses grupos de engajamento, como promover, aqui eu estou falando talvez em primeira mão, mas nesse dia 30 de abril, que eu falei que é o segundo dia do NET Mundial e é um primeiro dia desse side event nosso para reuniões fechadas. Ele vai ter uma reunião específica com os grupos de engajamento que estão lidando com esse tema. Tem uma pergunta que veio remota, que é para você explicar melhor esse evento também. Então, já que você está falando, já inclua ela aqui. Eu vou deixar, porque eu falei, na apresentação, eu falei o que eu tenho para falar nesse momento sobre o evento. Então, sem querer ser grosseiro com a pessoa que perguntou, peço desculpas, mas acho que vale a pena, até para a gente não atrasar muito, o site do evento vai entrar no ar aí, espero que uma semana, 10 dias, e a gente tem essas informações reunidas, mas basicamente tem um evento de um dia grande, aberto à participação multissetorial, voltada para o debate desses temas em torno de integridade da informação, e o primeiro dia é para 2 ou 3 reuniões fechadas de alto nível, uma com os grupos de engajamento do G20, outra com organizações internacionais que estão mobilizando esse tema, e uma que nós estamos tentando ver se vai ficar de pé com países da América Latina. Tá bom? Mas é isso. Obrigado pela oportunidade, e acho que esse debate foi riquíssimo. Obrigado, Thiago, por oportunizar isso. Seguimos à disposição aqui. Obrigado. Queria passar para os demais palestrantes, não sei se a gente tem mais 5 minutos, se alguém tem alguma consideração final a fazer. Tem algumas perguntas chegando aqui sobre como envolver alunos nas iniciativas de letramento digital. Acho que isso vai ficar provavelmente para a próxima mesa também. E tem algumas perguntas, uma pergunta para o Chico sobre como acessar os textos que estão sendo discutidos no Congresso. Né? Acho que também é legal para a gente falar um pouquinho aqui para envolver a sociedade. E acho que é isso que tem aqui até agora, do que eu consegui resumir. Chico, quer dar uma palavrinha sobre isso? Posso falar. E aí já faço minhas considerações finais. Como acessar o texto? Gente, tem que falar uma coisa importante. Desde a pandemia, o trabalho da sociedade civil e das pessoas que querem acompanhar o debate legislativo, o processo legislativo piorou muito de qualidade, porque o Congresso começou a discutir as coisas de um jeito muito mais acelerado,
por vezes mais desorganizados, sem um procedimento do mesmo jeito que existia. Eu considero isso muito ruim, assim. Então, achar o texto realmente não é simples. Geralmente, você tem que entrar lá na página de tramitação do projeto e ver qual que é a versão mais nova, mas sempre gera essa dúvida de será que aquela versão mais nova ali é de fato a última versão? Mas eu acho que é isso. É o jeito que tem, é claro, tentando buscar as organizações que estão acompanhando também. Recomendo que, para quem tiver curiosidade, entre em contato com a Coalizão Direitos na Rede. A gente pode ajudar a navegar, tentar explicar e tal. Tem muitos membros no Brasil todo, tem um monte de gente que faz parte. Acho que a gente pode tentar ajudar. Com isso, queria agradecer muito o convite. Acho que foi uma baita discussão, uma baita oportunidade. Na verdade, o evento inteiro está incrível. Então, parabéns para a organização e um feliz dia da internet segura para todo mundo. Obrigado, Chico. Eu acho que a Bia tem considerações para fazer também. Vou pedir só a brevidade de todos nas considerações finais. Bia. Obrigada, Moncal. Muito rapidamente, na verdade, é só para reforçar que eu acho que a gente tem essa agenda de eventos gigante que vai acontecer no Brasil. Então, possibilidades de engajamento para acompanhar esses temas, eu acho que não faltarão. No primeiro semestre já tem um monte de coisa. E eu queria reforçar agora, fazendo um disclaimer, que aí eu não falo pelo Comitê Gestor da Internet, mas a minha posição enquanto conselheira é que eu concordo muito que a gente está com uma dívida que a gente precisa dar conta dela nesse ano minimamente, né? Concordando com vários pontos aí que o Chico trouxe na fala dele. E eu espero muito que a gente possa seguir, continuar conseguindo fazer isso no âmbito do Comitê Gestor da Internet, no sentido de impulsionar essas discussões na sociedade. Não é papel do CGI regular o setor, a gente tem um papel que a gente acha que é importante nesse ecossistema da governança, sim, mas a gente quer muito contribuir para impulsionar essas discussões. Eventos como esse Dia da Internet Segura, que tem a parceria, né, do CGI e do NIC, são momentos importantes para impulsionar essa discussão, mas a gente vai seguir produzindo estudos, produzindo pesquisas, realizando consultas públicas, organizando eventos e seminários para colocar os diferentes atores para discutir sobre isso e ver se a gente consegue destravar essa agenda. Eu acho que a gente tem um cenário favorável, foi um pouco nesse sentido que eu quis trazer a minha agenda da convergência dos debates internacionais, do G20 e das questões que a gente tem discutido no Comitê Gestor da Internet, mas eu acho que a gente precisa conseguir sair do lugar e sair da discussão e dar passos concretos para efetivar não só a garantia da integridade da informação, mas a proteção dos direitos humanos como um todo no ambiente digital. Muito obrigada. Obrigado, Bia. Não sei se Guilherme ainda está online. Alexandre, tem alguma consideração? Guilherme acho que já saiu, teve que sair. Então, Alexandre. Muito rapidamente, gostei muito da fala do Chico, porque, de fato, eu vou sair daqui pensando nessa conta que eu tenho todos nós temos uma parcela nessa conta para pagar. Eu acho que o CGI, BR, o NIC-BR, como a Bia acabou de falar, é um ator fundamental nesse debate e nós também temos uma responsabilidade, sobretudo, na produção de dados e de evidências, para que a gente tenha um diagnóstico mais preciso sobre essa problemática tão grande, né? O João falou da escala desse problema, né? Só para repetindo o que ele falou da crise de confiança, coesão social, é fundamental a gente ter dados para que a gente possa entender. E, nesse contexto, sobretudo, a parte que me toca, né, nessa dívida, é realmente continuar a produção de dados relevantes, significativos e que sejam representativos para entender essa problemática. Então, acho que a gente sai daqui, acho que o Chico causou essa imagem da dívida que a gente tem que saldar. Então, todos aqui, eu acho que devemos sair daqui pensando qual é a parte, né, e temos aqui neste painel governo, setor privado, sociedade civil, e nós temos aí uma parcela compartilhada, responsabilidade compartilhada, claro, como o Guilherme também mencionou. Oi? Proporcional ao faturamento. Pois é. Então, assim, eu acho que, claro, temos aí pesos diferentes, mas isso não nos exime da nossa responsabilidade nesse debate e nesse diagnóstico e proposição de soluções para isso, né? Muito obrigado a SaferNet e parabéns, Tiago, pela continuidade e excelente debate. Legal. Então, eu vou fazer o encerramento aqui. Aplausos aqui para o Alexandre. Dizendo que agradecer pelo convite também para poder estar aqui moderando a mesa. Acho que é super importante. A gente começa a saudar, talvez, essa dívida, justamente fazendo espaços de encontro e de diálogo como esse, porque
às vezes as coincidências de interesse são muito maiores do que se imagina, né? E a gente tem trabalhado lá no Google, principalmente para tentar caminhar em direção a uma regulação que seja positiva para o Brasil, seja funcional para a empresa também, né? Precisa funcionar para a gente, no nosso modo de ver, claro. E acho que então é isso. Agradecer a todos os presentes, dizer que nós temos um coffee break aqui, que acho que a Natália vai falar um pouquinho, e aproveitar para responder a última pergunta que chegou online, que é como é que acessa a cartilha que está aqui fisicamente, né? Então você pode usar o seu buscador favorito, digitar lá Google e Turma da Mônica, e um dos primeiros resultados vai ser esse, onde você encontra no blog do Google a cartilha disponível para download. Obrigado. Luiz, Natália. obrigada pela brilhante mediação. Agradeço imensamente também João, Alexandre, Bia, Francisco, Guilherme, que precisou por agenda se retirar mais cedo, por compartilharem de tanto conhecimento. Saímos daqui enriquecidos nesse debate, não é mesmo? E como o Luiz já disse, uma salva de palmas para eles, gente.